E aí, quando a gente fala que tudo tem limites, hoje eu quero falar um pouco sobre a paciência e a tolerância. Tudo tem limite, né? A gente é estimulado a querer ter mais paciência, a querer ter mais tolerância. Isso não é algo natural. Isso é algo que precisa ser estimulado, não vem com tanta naturalidade ou com tanta facilidade. Você precisa desejar ser mais paciente, você precisa desejar ser mais tolerante. Porque a natureza é ser impaciente mesmo e é ser intolerante. É o normal, né? Só que ao mesmo tempo que você precisa desejar ser mais tranquilo, né? Ter mais paciência, ter mais tolerância, você também precisa perceber os seus limites, porque isso vai garantir a sua saúde mental, né? Vai garantir a sua tranquilidade. Não adianta você só ser paciente, ser tolerante a 100%, 1000%, quando você não conhece os seus limites. Você precisa ser realista para perceber quais são os seus limites. E tudo tem limite na vida. Paciência e tolerância também. Então é importante você saber a hora de dizer não e a hora de dizer, né, espera um pouco, calma, não é bem por aí. E aí, quando a gente fala de ser paciente, de ser tolerante, tem uma mensagem que parece que vem implícita nisso, né? Parece que diz assim: ah, não tem limite, você tem que ser paciente e tolerante sempre e acabou, né? Só que tudo tem, ó. Seu dinheiro tem limite, eu aposto que tem. Seu tempo tem limite, isso sem dúvida tem. Né? Então, sua paciência também tem limite. Não tem como você ficar querendo ser a paciência do mundo todo quando você precisa colocar alguns limites. Então, é óbvio que a gente precisa trabalhar isso, né? A gente precisa trabalhar essas virtudes: paciência, tolerância, amor, respeito, né? Isso que faz a gente ser melhor, é claro. A gente precisa estimular isso. A gente vai ser perfeito? Provavelmente não, né? Eu acredito que a perfeição está bem difícil, mas a gente precisa estimular isso. É nossa obrigação buscar cada dia ser melhor, né? É uma escada que não é só de subida. Tem os degraus, você está subindo, ah, sou melhor hoje, sou melhor em tal coisa, sou melhor em tal... Tem dia que você vai descer um degrau, vai descer 2 degraus, sei lá. Mas é um negócio que você sobe e desce, né? Não é sempre daquele jeito, não é sempre uma escalada de subida, mas é nossa obrigação tentar ser melhor a cada dia, né? E aí é fantasioso você pensar que a paciência ela não tem limite. E quem pensa assim, geralmente também não sabe usufruir a paciência do outro. Quando o outro tem muita paciência e a outra pessoa não sabe aproveitar aquilo, né? Acaba fazendo besteira e se aproveitando de má fé ou de mau jeito daquela paciência que a outra pessoa está ali dedicando para ela. Além de você desfazer essa ideia, né, de que paciência não tem limite, de que você sempre precisa estar estimulando isso, você tem que desfazer a ideia de que paciência e tolerância resolvem todos os problemas. Isso não é verdade. E, ó, o que é verdade? Paciência e tolerância vão te ajudar a evitar muitos problemas. Isso é fato, é real, não tem como fugir disso. Se você for paciente, se você for tolerante, vai te ajudar a resolver muitos problemas. Agora, se você for paciente e tolerante, não quer dizer que isso vai resolver tudo, porque não resolve, né? Não tem como você pensar que isso vai resolver tudo, porque não vai. Te ajuda a evitar problema? Ajuda, mas não resolve tudo. Então, veja bem, né? Paciência e tolerância ajudam a evitar problemas, mas não resolvem todos eles. Então, são dois mitos que a gente precisa desfazer. E aí é importante, né, não confundir essa paciência e essa tolerância com a passividade, né? Que é aquela pessoa que está ali sofrendo uma ação, está ali penando mesmo, mas ela não toma uma parte ativa naquilo. E pensa que ser paciente, ser tolerante é justamente se submeter a certas coisas porque você é paciente. Não tem sentido isso. Não é por aí que as coisas, né, vão se resolver. Isso é passividade. Então, é importante pensar nisso para não confundir essas coisas, porque eu estou dizendo o seguinte: você não precisa fazer barraco, fazer confusão, colocar, né, se estressar, criar aquele caso todo, mas você também não precisa se tornar passivo, sofrer aquilo ali calado, que está te incomodando, está doendo, e ainda assim você continua insistindo, porque você precisa ser paciente, você precisa ser tolerante.
tudo tem limite. Paciência e tolerância têm limite, né? Assim como não resolvem todos os problemas, apesar de evitar muitos dos nossos problemas, mas também a gente não pode confundir isso com passividade, que é aquele lugar que você fica ali confortável, se encolhendo, né, e esperando que a pessoa mude ou esperando a situação passar. Isso também não vai te ajudar muito, então é importante pensar sobre isso. Ao mesmo tempo, não vale a pena você, eu não vou aceitar isso, aí você vai ser grosseiro, vai brigar e tal. Isso não é ser ativo, né? Isso quando você briga, quando você é grosseiro, quando você implica, é mais uma questão de insegurança do que ser ativo, né? Passividade tem a ver quando você se anula em determinadas situações, mas não quer dizer que bater de frente vai resolver todos os seus problemas. E aí eu vou usar um exemplo muito extremo aqui sobre isso, só para ajudar a gente a entender essa questão da paciência e da tolerância. Como é importante que ela seja cultivada, mas ao mesmo tempo, como é importante que você compreenda os seus limites, né? Pessoal que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente está conversando hoje sobre tudo tem limite, né? Paciência e tolerância. Então, quando você entende que isso tem limite, você consegue viver uma vida mais tranquila. Ao mesmo tempo que você precisa estimular essa paciência, essa tolerância, você precisa também conhecer os seus limites, né? Entender os seus limites. Isso é muito importante. E aí eu vou usar o exemplo muito extremo, que é o que eu estava dizendo, né? As mulheres que apanham do marido, né? Que nem o nome de marido deveria receber, porque isso é uma situação muito ultrajante, não é uma situação muito ruim. E aí tem todo aquele rebuliço, né? Aquele negócio, e muitas mulheres são levadas a achar que elas precisam ser mais pacientes, que elas precisam ser mais tolerantes, né? Diante daquela fúria, daquele momento de raiva. Quando na realidade isso não é paciência, né? Não tem cabimento você ser paciente numa situação dessa. Entende que passa a ser mais uma passividade do que a paciência em si? Eu não estou aqui dizendo qualquer um mérito da situação, né? Tá, é por medo, é por dependência, né? Qualquer outra situação que não seja paciência. Mas o que eu quero mostrar é que é uma agressão extrema e você não resolve essa agressão extrema sendo paciente, né? A postura que precisa ter é outra postura. Por isso que é importante saber qual que é o seu limite. Compreender que paciência e tolerância têm limite, precisa ser estimulada, mas também tem um limite. Então, é claro que eu não vou colocar aqui casos tão extremos, mas eu quero que você pense na sua realidade. O que acontece, né, com você, que você pensa que você está sendo paciente, que você tem paciência com aquela situação, quando na verdade você está agindo por outra coisa totalmente diferente, que não é paciência. É importante você trazer isso para a sua realidade e pensar como isso acontece na sua vida, né? Veja bem, são dois extremos, né? Estimular a paciência e encontrar o seu limite, porque não existe tranquilidade sem esse equilíbrio, né? Você não vai ter paz sem esse equilíbrio, porque no momento que você se anula, que você deixa de, né, abrir mão das coisas que você acredita, dos seus valores, para pensar que está sendo, entre aspas, né, pensar que está sendo uma pessoa melhor, sendo paciente, né, você está abrindo mão também da sua paz de espírito, da sua tranquilidade, né? Você está abrindo mão do que é importante para você, do que tem valor para você. Então, é importante pensar sobre isso, né? E o que eu quero dizer é justamente que tem gente que se torna passivo, achando que ser paciente e ser tolerante é o correto. É correto? É. Mas tem um limite. Quando isso começa a te fazer mal, quando isso mexe na tua dignidade, né, no teu respeito próprio, isso é muito ruim para ti. Isso faz mal para ti e tira a tua paz, tira o teu equilíbrio interno, tira a tua harmonia, né? É importante pensar sobre isso. Boa noite, Jailson. Boa noite, Silvânia. Sejam bem-vindos. A gente está conversando sobre paciência e tolerância, né? E os limites que isso tem na nossa vida. Então, eu quero dizer que é importante ter esse equilíbrio. Só que aí tem dois extremos, né? E é importante a gente tomar cuidado.
Tem aquela pessoa que é zero paciência, totalmente zero paciência, sai logo explodindo com todo mundo porque pensa que aquela é a melhor forma de não se aproveitarem dela. Não, se eu for uma pessoa muito paciente, as pessoas vão se aproveitar de mim. Eu não quero deixar ninguém se aproveitar de mim. Então eu vou ser logo espoletada e vou sair logo dando as minhas voadoras aí nas pessoas. Isso é um extremo. Tem o outro extremo, que é aquela pessoa extremamente paciente, né? De forma que aquilo passa a ser prejudicial e até coloca a saúde física e emocional da pessoa em risco. Então, a gente precisa encontrar aqui um equilíbrio, né? E não existe uma regra fixa. Infelizmente, não existe uma regra fixa. Seria muito bom se tivesse uma escala e dissesse assim: ah, até aqui eu posso ter paciência, até aqui eu aguento, né? Depois daqui já não posso mais tolerar isso. Não existe, porque cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa, então não tem como a gente colocar certas regras, mas tem como a gente colocar certos princípios, né? Infelizmente, o ser humano ele não vem com manual, cada cabecinha age de um jeito. Mas a gente precisa ter alguns princípios que nos ajudam a pensar com mais racionalidade, né? A enfrentar as situações com mais sabedoria. E aí um princípio muito importante que a gente precisa ter em mente é que quando te ferir, né, seja física ou seja emocionalmente, né, você precisa se posicionar. Você não pode se ver como alguém indefeso ou alguém que precisa aceitar tudo. Você é um ser humano e tem valor. É importante você ter paciência? É muito importante. É uma das virtudes assim essenciais. É importante você ser tolerante? É muito importante você ser tolerante. Mas você precisa também entender o seu valor. Compreender que você é um ser humano, você foi criada à imagem de Deus, né? E você tem um valor. E o valor, ele não está só em ser paciente, mas ele também está em saber os seus limites. Saber até onde você aguenta, até onde a sua paz, né, consegue se manter em determinadas situações, né? A partir daquilo, quando se tornar muito pesado, muito ruim ou muito ultrajante para você, você não tem mais como suportar aquilo. Então, se posicionar não quer dizer que você tem que bater de frente, você tem que arrumar confusão. Às vezes, o simples deixar ir, né, abrir mão daquilo e deixar ir, ou o simples se distanciar, né, daquela situação ou daquela pessoa, se torna muito menos desgastante do que bater de frente. Então, é importante ter essa consciência de que é importante ter um equilíbrio entre a tolerância e a paciência e entre os seus limites, até onde você consegue ir. Então, a paciência e a tolerância, elas são negativas quando você, a partir disso, perde a sua dignidade. Quando você perde a consciência do seu valor. Quando você esquece que você é um ser humano, né, e que tem um valor muito grande nisso. E aí você perde o respeito por você mesmo e perde o respeito que os outros têm por você. Então, isso é extremamente adoecedor. Isso é algo muito, muito ruim de se viver. Isso vai minando as tuas forças, vai minando toda a tua energia. E aí você tá crente que tá fazendo aquilo ali porque é uma coisa boa. Ah, não, porque eu preciso ser paciente, porque eu estou desenvolvendo uma virtude, eu sou tolerante. Quando na realidade você está se colocando numa situação complicada, né? Você tá se colocando numa situação que vai tirar o teu equilíbrio e que vai minar a tua paz. Então é importante ter esses dois extremos em mente, né? Nem tanto, nem tão pouco. E aí, para você não cair nessa cilada, né, de querer sempre ser bom, querer sempre ser paciente, querer sempre ser tolerante, você precisa saber quais são os seus valores. O que você acredita, né? O que você defende? Quais são os seus limites, né? Até onde você consegue suportar? É claro que eu vou falar daqui a pouco que a gente não sabe os nossos limites logo de cara. Geralmente, a gente precisa viver as situações para descobrir até onde é possível ir, né? Até onde é o nosso limite. E isso não é um problema só das pessoas mais quietas, não. Às vezes você pensa, ah, aquela pessoa que é mais calada, que é mais quieta, é aquela pessoa que aguenta tudo. Muito pelo contrário,
Tem muito estouradinho por aí que vive se colocando numa situação de passividade, que fica aguentando as coisas ali calado, né? Coisas que não deveria aguentar, que acaba minando mesmo o seu valor, né? A sua consciência de si mesmo. E aí, o que você precisa ter em mente é que relacionamento é troca, né? Quando você pensa que relacionamento é troca, é muito mais fácil você não se colocar em certas situações que vão te deixar, impaciente, não é impaciente, mas vão te deixar numa situação ruim. Tipo, eu só preciso dar, né? Eu preciso ser paciente, eu preciso ser tolerante, ter tolerância. E aí, o que que eu recebo? Relacionamento é troca. Ponha isso na sua cabecinha, que isso vai te ajudar a ter uma vida muito mais em paz, muito mais tranquila, porque isso vai te deixar, vai te permitir ter uma vida mais equilibrada. Ó, você tem que dar na mesma medida que você recebe, né? O que você dá e você não recebe está desequilibrado. Se você dá muito e você recebe muito pouco, ou se você recebe pouco ou quase nada, tá errado. Se você não dá nada, aí você tem que fazer a avaliação, né? Se você não dá nada e você recebe muito, tá errado também, tá errado do mesmo jeito, tá desequilibrado, né? E aí, nesse desequilíbrio, né, vai morar a tua falta de tranquilidade. Isso vai minar a tua paz e vai tirando essa questão do valor próprio que você precisa ter com você, né? É uma via de mão dupla, vai e volta. E com isso eu não tô querendo dizer que é o seguinte, eu vou dar tal coisa porque eu quero receber tal coisa. Não, porque senão vai ficar meio um toma lá da cá. Eu tô dizendo que um relacionamento, você precisa conhecer as necessidades do outro e suprir essas necessidades. E o outro tem a mesma obrigação com você. Você precisa conhecer, ele precisa conhecer as suas necessidades e suprir as suas. Se seguir esse princípio, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. O problema é que as relações ficam desequilibradas. Um dá mais, o outro dá menos, né? Um não dá nada e recebe tudo. Não tem como ter um equilíbrio, uma tranquilidade, uma paz de espírito numa situação assim. Então é importante obedecer esse princípio para que o negócio dê certo, né? Para que você viva em harmonia. E você precisa pensar o seguinte, né? Tudo que é relacionamento, seja casamento, seja namoro, amizade, trabalho, tudo é uma relação de troca. E em todas elas precisa ter reciprocidade. Você precisa dar e receber. Isso mesmo, colocou aqui o princípio da reciprocidade. É isso mesmo, Edson. Você precisa dar e receber. E um exemplo bem claro disso é a relação de trabalho, né? A diferença da relação de trabalho é que as coisas são bem claras, né? Nela você tem um contrato bem claro que diz assim, o que você precisa fazer, qual é a sua função, né? Quais são os seus deveres ali. Tem também os seus benefícios, o que é que você vai receber em troca daquilo, né? Tem tudo muito bem definido ali. Daí você pode aceitar ou recusar, né? Tá lá, assinou o contrato, pronto, eu concordo com os meus deveres e quero receber os meus direitos. Só que as relações mais íntimas, elas não têm bem um contrato bem detalhado. Elas não estão dizendo ali nos mínimos detalhes o que você precisa fazer, o que você precisa deixar de fazer. Talvez não. O casamento, ele ainda tem umas cláusulas, né? Tem ali algumas cláusulas, mas elas não são muito detalhadas. E às vezes a galera não lembra nem do tópico principal, né? Quanto mais do detalhamento dessas cláusulas. Aí tem lá, olha, você precisa amar sua esposa, o seu marido na saúde e na doença. Aí a pessoa pensa que na saúde e na doença é só quando estiver à beira da morte. Não, não é, né? Da saúde e na doença vale também quando a mulher está com TPM, né? Tá lá estressada, querendo, né, descarregar ali todo o estresse dela em alguém, você precisa cuidar dela nesses momentos também. Só que às vezes a gente não presta nem atenção, né? Não lembra nem dos tópicos principais, né? O da saúde, da doença, da pobreza, da riqueza. Quanto mais, né, pensar nos detalhamentos que isso vai se desenrolar. Então, não tem assim tão claro os princípios, né? Quais são as funções de cada um no relacionamento. Por isso que é importante ter esse princípio de que
né? Você precisa entender quais são as necessidades do outro e suprir essas necessidades, assim como o outro precisa conhecer as suas e suprir. Na relação de trabalho, isso acontece de uma forma mais clara, né? Qual é a necessidade da empresa? Você vai lá e supre a necessidade da empresa, e a empresa volta e supre a sua necessidade com a sua remuneração. Então, nas relações íntimas, a gente precisa ter cuidado com isso, né? Na amizade, no casamento, né? Nas relações familiares, porque a gente não tem um manualzinho que diz como é que essas relações devem se dar, né? Como é que isso vai funcionar. Mas é importante seguir esse princípio da reciprocidade, que ele vai te ajudar a ter um relacionamento mais saudável. E aí isso tem muito a ver com dar e receber em equilíbrio, né? O problema é que quando desequilibra a tua paciência, a tua tolerância, desequilibra também a tua relação. Você dar demais fica desequilibrado. Como você ter pouca paciência também torna algo desequilibrado, né? Torna a relação desequilibrada. Então é importante ter esse cuidado. A maioria das pessoas elas não sabem lidar bem, não sabem lidar com sabedoria quando elas recebem paciência ilimitada, né? Uma dádiva muito grande da paciência e a maioria não consegue se dar bem com isso e acaba se aproveitando disso. E isso é característico do ser humano, né? E tem muita gente que age assim, eu vou fazer tal coisa porque fulano é paciente, né? Eu vou deixar de fazer aquilo porque fulano é bonzinho, é tolerante. E aí nem sempre as pessoas têm a consciência, né? E por causa disso é comum acontecer esse abuso, né, entre aspas, de paciência e de tolerância. Então, se for algo que você não se importa, né? Se for algo que tá tudo bem pra você e você põe paciência e tolerância naquilo, beleza. Só que se tiver te ferindo, se tiver mexendo com a tua dignidade, né, com o teu respeito próprio, com o teu valor, se posiciona. Não permite, né? Se posiciona quanto às coisas que acontecem na tua vida. Então, antes de você ser bom para as pessoas, você precisa ser bom para você. E isso não tem nada a ver com ser egoísta. Não é que você está sendo egoísta, você está sendo bom para você porque você tem autocuidado, você tem um amor próprio. Então, você precisa se respeitar, né? Se valorizar para que você consiga fazer isso com as outras pessoas. Então, até que ponto a sua paciência, a sua tolerância, elas são benéficas e até que ponto elas te fazem ser melhor, né, como pessoa, e até que ponto isso te prejudica, te machuca. É importante você pensar sobre isso para ter claro, né, isso na sua mente. Então, o que você precisa fazer, né, diante de tudo isso, o que você precisa fazer para encontrar esse equilíbrio? É importante, primeiro, ter em mente que paciência tem limite, né? Você também não pode confundir paciência com passividade. Essas duas primeiras coisas, né? Depois você precisa conhecer os seus limites, para você não cair naquela armadilha de explodir. Aguentou, aí explode. E você também não pode cair na armadilha de se diminuir, né? Porque aí são dois extremos, né? É um princípio também de amar o próximo como a ti mesmo. É isso mesmo, Edson. A gente, né, ama o outro da forma que a gente se ama, muito bem lembrado. Então, a melhor forma de se manter equilibrado, ou seja, né, de você estar cultivando a paciência, de você saber se posicionar nas situações que te fazem mal, é se conhecer, né? Saber quais são os seus limites, né? Deixar bem claro isso nas relações que você estabelece, né? Até que ponto eu tolero, até que ponto dá para ir. E para isso você não precisa ser mal educado, você não precisa ser grosseiro, né? Agora você precisa ser firme. E isso às vezes gera uma confusão na nossa mente, porque a gente pensa que ser firme e ser sincero é algo que precisa ser malvado, é algo que precisa ser dolorido, né? Você tem que dizer umas verdades e tal, precisa ser áspero. E na verdade não é. Você pode ser sincero com amor. E não tem remédio melhor. Quando você é sincero de verdade, né? Com gentileza, com amor. Não é com falsidade, não. É com amor, né? Se importando com a outra pessoa. Então, lembra que tocar sempre nos seus limites e não nos defeitos do outro. Isso te dá
um olhar mais amoroso com o outro. É aquele simples, olha, o meu limite é até aqui e pronto. Você não precisa estar dizendo, olha, você faz isso, você faz aquilo outro, você não precisa atacar a pessoa. É só você deixar claro até onde vai a sua paciência e a sua tolerância. Não precisa estar apontando os erros dele ou os defeitos da outra pessoa, né? Basta deixar claro, o meu limite é até aqui. Porque quando você ataca, você fica dizendo, não, você fez isso, você é aquilo outro, você fala, fala e não muda nada. Você não entrega a sua mensagem. O outro não entendeu, você só falou dos defeitos, você só atacou. E aí, o que você quer de verdade? Você não disse, né? Você não deixou claro qual é a sua mensagem, qual é o seu limite. Então é importante no seu discurso, quando você for falar com sinceridade, focar em você, nos seus limites e não nos defeitos do outro, né? E aí você precisa ter em mente que toda situação que você enfrenta tem um limite, mas você só vai descobrir isso quando você viver. Geralmente a gente só descobre quando vive. Tem coisa que a gente pensa assim, eu jamais suportaria tal coisa. E de repente acontece, você vai lá, tira de letra, saiu super bem. Tem coisas que você imaginava suportar tranquilamente e não consegue. Então, você só vai descobrir o limite quando você viver, né? Agora, veja bem, usa sempre o princípio, né? Isso fere a minha dignidade? Isso fere o meu valor como pessoa? O meu respeito próprio? Se isso fere, né? Então já não é mais tolerância e paciência. Já passa a ser passividade, indiferença, qualquer outra coisa. Mas não é algo bom, é algo que me faz mal. Então é importante você saber até onde vale estimular a sua paciência e tolerância e até onde você deve estimular os seus limites. E isso vem com autoconhecimento. Quais são os seus valores, né? O que é que você acredita, quais são o que você defende, quais são os seus limites. É importante pensar sobre isso, né? Lembra que tudo tem limite. Seu dinheiro tem limite, seu tempo tem limite e a sua paciência tem limite, né? E eu tô dizendo tudo isso porque a gente confunde, né, essa questão de hora ser bom com hora se quebrar para se machucar para caber no outro. Isso não é saudável. Agora também a gente confunde limite com fraqueza. Você não gostar de uma situação não quer dizer que você não possa suportar. E também não quer dizer que você não pode melhorar um pouco. Então, tem gente que não suporta o chefe, né? Mas tem lá seu salário direitinho, tem os benefícios, o emprego é bom, né? Mas aí quer sair do trabalho porque não suporta o chefe. Você precisa saber que a relação pode ser melhorada e você pode fazer isso, independente da outra parte, você pode melhorar, né? E que também é possível sobreviver sem ter que bater de frente com o chefe. Então, cada situação é uma situação e é importante que você saiba escolher as suas lutas, né? Saber a hora de lutar e saber a hora de se posicionar, né? Se colocar ali como alguém que ama, que quer o bem, que tem paciência e que tem tolerância, mas que também se ama, que se quer bem e que se cuida. Então precisa também, né, manter sua dignidade, o seu respeito próprio e a sua valorização. É como atividade física, né? Quem corre sabe que às vezes você tá ali quase morrendo, botando a língua pra fazer, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E quando a sua mente diz que você não aguenta mais, só que se você pensar assim, não, só mais um pouquinho, só até aquele poste ali, só até aquela outra esquina, né? Só mais 100 metros, você vai se forçando e vai percebendo que o corpo aguenta, né? Porque às vezes a nossa mente nos engana. Então, você pensa em desistir, mas se você forçar um pouquinho, você sempre sabe que dá para ir mais um pouco, né? E aí você vai aumentando os seus limites de paciência, de tolerância, né? De tolerância física, no caso da atividade física. Então, você precisa colocar isso em prática na sua vida emocional também. Só que você tem que lembrar de estabelecer os princípios éticos, né? E princípios maduros que vão te ajudar a estabelecer esses limites, né? E aí dentro disso você precisa lembrar da questão da reciprocidade, né? Relacionamento é troca, você dá e você recebe, e isso tem que estar em equilíbrio, não pode nem dar tanto, nem dar tão pouco, precisa estar equilibrado. E essa reciprocidade, ela vem de você conhecer as necessidades do outro e suprir essas necessidades, assim como o outro precisa conhecer as suas e supri-las, né? E também entender que
tem que manter a sua dignidade, tem que manter o seu respeito, né, o seu valor próprio. Isso é muito importante. Com autoconhecimento, você é capaz de saber quais são os seus limites e você consegue também dizer quais as lutas que vale a pena lutar. Porque você sabe que você acredita, você sabe que vale a pena para você. Então você consegue dizer quais as lutas que você consegue lutar. É muito importante cultivar essa paciência, né? E também saber até onde é o seu limite, até onde vai a sua saúde, o seu equilíbrio, a sua paz e a tranquilidade, né? Então, é válido pensar sobre isso. Eu desejo hoje que você tenha sabedoria nesse processo, no processo de estimular a paciência, no processo de conhecer os seus limites, né? O Edson está dizendo aqui, tudo tem limite, quando se esgota dá um trabalho para recuperar. Isso é verdade. Tudo tem limite, quando se esgota realmente dá mais trabalho para recuperar. E dá trabalho, né? Às vezes desgasta a gente, que a gente fica desanimado naquilo, né? É importante ter clareza sobre os nossos limites. Não fique pensando que você precisa ser uma pessoa boa. Você precisa ser uma pessoa boa, né? Mas você não precisa tentar demonstrar uma bondade com a paciência e com a tolerância que mine a tua paz interior. Essa questão de manter essa dignidade, o respeito e a valorização por si mesmo. Então pensa sobre isso, né? Pensa sobre quais são as situações na sua vida que você está pensando ser paciente quando na realidade você está sendo passivo e como você pode fazer para melhorar isso. Não esquece os princípios, né? Reciprocidade, dignidade, né? Respeito, autovalorização e autocuidado.